Outra passagem muito importante, eu acho bem interessante na questão do perdão também, é onde ele gerenciou o seu pensamento, né, usando uma psicologia que foge dos padrões acadêmicos. Foi quando ele estava no jardim de Getsemane, né, e ele foi apanhado pelos soldados romanos, né, e quando Judas Iscariotes, né, chega, e dá um beijo no rosto, né, ali era uma senha, claro, para poder entregar Jesus para os romanos e ele ser crucificado. Qualquer pessoa ali, como eu falei, 99% das pessoas comuns que não tem essa evolução de percepção da mente de Cristo em relação ao gerenciamento dos pensamentos, teria ali se revoltado, né, com Judas, né, o gatilho é disparado e a janela traumática é aberta e você cria o hiperfoco ali para poder dar a resposta, recuar, como eu falei, e ele não fez nenhuma das duas coisas, né? Ele sempre ressignificou a forma de você gerenciar o pensamento, de como lidar, né, com essas questões que a maioria da população hoje não consegue lidar, nem consigo mesmo, né, com seu próprio eu, e muito menos com lidar com o outro, né, com o próximo. É uma questão que realmente é muito complexa. E ele ainda chama ele de amigo. Amigo, o que vieste fazer aqui? Né? Porque a questão dele não era a traição, ele tinha medo de perder o amigo. Percebe que a contextualização é muito mais profunda. Se a gente for fazer uma análise psicológica fria, né, todos os outros pensadores que passaram, né, pela história e que deram base para o desenvolvimento da psicologia, da psiquiatria, da filosofia, do pensamento humano, da percepção humana, né, não chegaram nesse nível de consciência e de conseguir gerenciar os seus pensamentos dessa forma como Jesus fez. Então, apesar de o amigo, a gente só é traído pelo amigo, né, pelaquela pessoa que a gente considera amigo e que está com você em todas as horas, e ele chega, lhe trai com um beijo, ele ainda chama ele de amigo, né, e pergunta o que vieste fazer aqui. Ele não deixa o gatilho, o estímulo que foi disparado para abrir aquela janela traumática dominar o seu consciente, né? Tudo que está no seu subconsciente ali ele conseguiu trazer para dentro do seu consciente, né, racional, nessa nossa mente mesocortical, né, e racionalizar aquilo de forma mais profunda e com uma percepção que realmente excede a todo o entendimento e toda a lógica que nós, seres humanos, temos acesso através de qualquer estudo dentro da academia. E aí, dentro desses conflitos, entra todos os transtornos que estão no DSM-5, né, que a gente já conhece, que está tomando conta da humanidade nessa sociedade cada vez mais competitiva e menos humanitária, menos humanista. E Jesus pensava dessa forma mais humanista, né, tentando colocar as pessoas que, mesmo que fizessem mal a ele, né, as pessoas que o traíram, aquelas pessoas que, pela legalidade, pela cultura social, né, e pelo inconsciente coletivo que já estava moldado ali, transformado pela cultura do presente momento e da época, ele chegou quebrando tudo isso e mostrando não uma forma de mudar a lei, mas uma outra percepção de como você entender a lei a partir do amor, do perdão, que eu falei que é a base do tema aqui da minha narrativa e do que eu estou falando aqui nesse dia de Páscoa. Então olhe para Jesus Cristo como um grande psicólogo, né? Eu tenho certeza que todos os profissionais da área que estudam psicologia, a área da psiquiatria, sociologia, né, que estudam realmente a ciência, que tenta entender melhor o mecanismo do funcionamento da mente humana, eles têm Jesus como base nos ensinamentos que ele deixou, que ele gestuou, né? E eles aprendem muito com o ensinamento de Cristo e com as coisas que realmente ele conseguiu fazer em relação às situações que ele foi colocado à prova psicologicamente, e que ele conseguiu sair de uma forma
em que nenhum outro pensador, nenhum outro ser humano conseguiu administrar o pensamento da forma de como ele administrou, né? Então espero que vocês tenham entendido aqui a mensagem que eu quis passar em relação ao perdão e tendo Jesus, né, como balizador dessa forma de gerenciar os pensamentos, né, da nossa inteligência emocional, de desenvolver essa nossa parte que é importantíssima para você ter saúde de uma forma plena, né, tanto mental como corporal, porque está tudo ligado, né? Quando a gente vai para a neurociência, né, o nosso corpo é todo neural, né, e esses estímulos neurais eles vão mudar de acordo com a saúde mental que a gente tem, né, como a gente consegue gerenciar nossos pensamentos. E o exemplo que eu dei aqui das duas passagens de Jesus, não vou colocar aqui versículos nem capítulos, certo? Eu vou deixar até na descrição não vou deixar na legenda, e vocês deem uma lida se quiserem, mas isso é para mim irrelevante. O importante é você ler e entender o conceito da neurociência também, de como ele fazia esse controle da sua inteligência emocional nesses momentos de conflitos, né? E sabia controlar também essa parte das substâncias químicas, né? Neuroquímicas, através da gestão das suas emoções. Então Jesus Cristo ele realmente está fora da curva em relação a isso. Então por isso o maior psicólogo da história é Jesus Cristo. E eu pergunto, você já perdoou alguém hoje? Você já perdoou o mundo? Você vive induzido e totalmente tomado pelas influências externas do mundo capitalista, dessa sociedade competitiva e não humanitária, que não coloca o ser humano como centro de importância da sociedade, né, e só visa a concorrência, o lucro. Então, apesar disso tudo e de toda essa necessidade que nós temos, dessa impulsividade inerente ao ser humano, do nosso cérebro mais reptiliano, do Homo sapiens terráqueo, primitivo, mais impulsivo, Jesus ensinou que a gente tem como controlar isso, né, sabendo gerenciar os nossos pensamentos e as nossas emoções para termos uma vida mais plena, né, e com saúde mental e física, vivendo com o coração pacificado em relação a você mesmo e ao teu próximo, quem convive com você, em relação à sociedade e ao mundo, certo? Essa é a minha compreensão. Então fico por aqui, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Feliz Páscoa para vocês, né? Esse é o entendimento da Páscoa para mim, é o que Jesus veio ao mundo ensinar, né, como mentor, e que passa muito por essa linha que eu falei da questão da psicologia, da psiquiatria, da sociologia, né, dessa questão da moralidade, da questão antropológica, e realmente ele foi um ser que iluminado em relação a todos os outros pensadores que passaram por esse planeta, que deixaram sua contribuição teórica com certeza, mas que não conseguiram alcançar o patamar de percepção que Jesus teve em relação ao seu psiquismo e, como eu falei, essa inteligência emocional que excede realmente o entendimento da psicologia, da psiquiatria, da neurociência e de todas as pseudociências também que estudam a questão do pensamento humano, como funciona a mente humana. Então, espero que vocês tenham entendido. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Uma feliz Páscoa e fiquem com Deus. Valeu, Felipe Campos. Até o próximo vídeo.